Nome, Senhor. A Ti, Senhor, a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, a majestade, o poder, Senhor, pelos séculos dos séculos. O Senhor é tudo para nós. Desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus semelhante ao Senhor. Um Deus que trabalha para todos aqueles que em Ti esperam. Eu sei, Deus, que enquanto adoramos, enquanto nos rendemos aos Teus pés, o Senhor está trabalhando em nosso favor. O Senhor está agindo em favor deste meu irmão, desta minha irmã, que talvez, Senhor, esteja diante de dificuldades, Senhor, diante de circunstâncias que aos olhos humanos parecem não ter solução. Mas Deus, como é bom saber que cremos num Deus todo-poderoso, num Deus cujas mãos tem todo o poder, tanto nos céus como também na terra. Um Deus que agindo ninguém poderá impedir. Nós cremos em Ti, Senhor. Cremos, Deus, que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e aquilo que jamais entrou em nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que andam segundo os Teus propósitos. Um Deus que não conhece o impossível, um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Como declara o apóstolo Paulo aos Efésios, um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos, além de tudo que pensamos, pelo poder que em nós o Senhor opera. Seja louvado o Teu nome, Senhor, essa noite, em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, meu amado irmão, minha irmã. Que bom que você está conosco essa noite. Quero desejar a você, a sua família, feliz Páscoa. Hoje é o domingo de Páscoa, é o domingo que nos lembramos da morte na sexta-feira do nosso Senhor, mas sabemos que ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo, o inferno não teve como triunfar contra ele. Tragada, diz a Bíblia, foi a morte pela vitória. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive e reina para todo sempre, e louvado seja o nome do Senhor por isto. Por isso que a tua casa, o teu coração se encha de alegria essa noite, que o poder da ressurreição e da vida possa visitar você essa noite e encher o teu coração de esperança, porque você crê num Deus que não está morto numa cruz, você não crê num Deus que foi vencido pela morte ou pelo inferno, você crê num Deus que está vivo, que reina para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados. Que você possa essa noite ser ministrado e ministrada, não é, pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos continuar a nossa série acerca do Apocalipse. Se você estiver com uma Bíblia aí próxima a você, ou no seu aplicativo, no teu celular ou no computador, abra comigo. Nós vamos ler hoje no livro do Apocalipse, não é? Capítulo 1, deixa ele aberto no capítulo 1 por enquanto, e nós já vamos ler alguns textos, não é? Se você puder compartilhar com algum irmão, com alguma pessoa que talvez tenha curiosidade acerca do Apocalipse, queira aprender mais sobre o Apocalipse, ou talvez pessoas com quem você conversou recentemente e que esteja talvez com um coração apertado acerca dos dias que estamos vivendo, buscando respostas para tudo aquilo que estamos enfrentando nesses dias de pandemia, né? Neste ano inteiro de pandemia que completamos agora em março, né? Um ano de pandemia, um ano com tantas restrições e tantas pessoas sendo afetadas
por essa doença terrível, e que ao mesmo tempo, né, além da apreensão acerca do trabalho, da renda, né, tantas pessoas preocupadas, quantas pessoas que perderam seus negócios, perderam seus empregos, estão tentando sobreviver de alguma maneira, e isso gera certamente uma apreensão, uma insegurança em qualquer pessoa, seja homem, mulher, não é? Talvez eu esteja falando com alguém aqui essa noite que esteja vivendo dias tão difíceis, mas talvez além desta apreensão, essa insegurança acerca do amanhã, acerca da sua recolocação, acerca de você pensar na reconstrução dos seus negócios, talvez a sua alma está abatida, talvez você conheça alguém que tem um vazio no coração, na alma, e que essa noite, talvez esta palavra vá diretamente ao encontro deste coração aflito. Eu quero que Deus fale com você essa noite, fale talvez com esta pessoa que está vindo à tua mente agora. Então por isso eu quero incentivar você, compartilhe este link, né? Convide essa pessoa para ouvir a palavra de Deus essa noite, e eu tenho certeza que Deus vai preencher este vazio, Deus vai gerar esperança no teu coração, Deus vai tirar os medos que talvez te cerquem, os medos e as inseguranças, as incertezas que talvez se apoderaram do teu coração. A palavra de Deus, ela vai encher o teu coração essa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma obra linda na tua vida. Deus não é um Deus que se esquece dos seus filhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra e Ele se mostra forte àqueles cujo coração é totalmente dele. Então, fique atento. Se você puder, convide alguém para acompanhar esta live. Enquanto você está fazendo isso, eu quero dar aqui rapidamente alguns avisos para você, não é? Esta semana nós temos, além da nossa live de oração, na terça-feira às 8 horas da noite, eu quero convidar você a estar conosco. Todas as terças às 8 horas da noite é a nossa reunião de oração online, né? Através aqui do Facebook. Você tem a oportunidade de compartilhar alvos de oração e interceder juntamente conosco. Quarta e quinta-feira os grupos de conexão. Se você ainda não está integrado no nosso grupo Conexão I9, em algum dos grupos do Conexão I9, nós temos grupos para adolescentes, meninos e meninas, nós temos grupos para jovens, jovens adultos, para casais, para pessoas com mais de 50 anos. Portanto, se você tem mais de 50 anos, tem um grupo para você também, e eu quero muito que você participe. Eu tenho certeza que nós temos um grupo com o seu perfil, e você vai poder participar conosco às quartas ou às quintas-feiras, mas no meio da semana, o Conexão existe para você se alimentar da palavra. É um grupo mais reduzido, pequeno, ele se reúne através do Google Meet ou através do Zoom, e esses grupos eles se reúnem para orar, para buscar a Deus, para ter um momento de comunhão, e eu tenho certeza que vai ser muito valioso para você, se você puder participar durante a semana, normalmente à noite, não é? Os grupos funcionam às 8, alguns às 8:30, outros, os jovens, por exemplo, se reúnem mais tarde por causa dos estudos, então alguns grupos funcionam até 10 horas da noite, então você certamente tem um grupo que você vai poder participar e um horário também que vai ser adequado para você estar conosco, tá bom? Se você deseja participar, entre em contato conosco, nós vamos colocar aqui no comentário o WhatsApp da nossa igreja, né? Mande um WhatsApp para nós com a sua idade, né? Mande para nós se você é casado ou solteiro. Estas informações já são suficientes para nós encaminharmos você para um grupo do Conexão. O líder, o co-líder de algum grupo vai entrar em contato com você e vai te instruir como é que você se conecta conosco, tá bom? E sábado também nós temos Overflow, não é? Às 8 horas da noite. Nós estamos aguardando com muita perspectiva, com muita ansiedade, eu diria até, que se confirme, não é? Que a gente possa fazer presencial. Às 6 horas, às 6 horas, desculpa, irmãos. Não vai ser às 8, vai ser às 6. E provavelmente presencial, irmãos. Nós estamos aguardando a autorização que se confirme agora, né? Houve uma autorização judicial ontem do Supremo, autorizando os cultos presenciais até, se não me engano, 25% ou 30% de ocupação. Se isso se confirmar esta semana, domingo que vem nós vamos ter culto presencial, com prováveis 25% ou 30%, né, da capacidade. E no sábado também vai ser presencial da mesma maneira, tá bom? Tá bem? Com todos os cuidados
sanitários, né, que nós já estamos adotando aqui desde o início da pandemia na nossa igreja, o isolamento, né, o distanciamento social, mas estaremos aqui sim para adorarmos a Deus no sábado e no domingo, né? Nós vamos, obviamente, observar o desdobramento dessa decisão judicial ao longo dessa semana. Amém? Quero convidar você também a ofertar, não é? A ofertar na casa de Deus. Hoje nós não vamos ter a arte aqui para postar para você, mas você já sabe, não é? Você que é da nossa igreja, você que é dizimista, ofertante desta igreja, eu quero convidar você a ofertar com alegria no teu coração. Faça isso através do Pix, né? Muitos irmãos já têm aderido, né, ao uso do Pix, e isso de certa forma, além de ser econômico, né, para você, também para a nossa igreja, acaba sendo uma facilidade grande, né? Então o Pix da nossa igreja é o CNPJ da nossa igreja, não é? Se você não tem, o número é 05, aí eu já não lembro o nome, 498-702, 1000 contra 60, 05-498-702, 1000 contra 60. Obrigado, pastor. Amém? Então esse é o Pix da nossa igreja e você pode contribuir com alegria, você que é dizimista, né? Entregue o seu dízimo com alegria no teu coração. A palavra de Deus diz que o homem fiel, ele vai transbordar em bênçãos. Então seja fiel ao seu Deus, entregue para Deus o seu melhor, não é? Se você está vivendo dias difíceis, saiba que nós estamos aqui como igreja também para te servir, não é? Eu recebi aqui, a pastora Angélica me mandou os dados desses primeiros 2 meses do ano, né? Nós já atendemos, foram 75, não é isso? Janeiro a março, 75 cestas entregues, né? Até março, e 40 novas famílias que entraram no nosso cadastro da assistência social. Vocês sabem que ao longo, desde o início da pandemia, o ano passado, nós tínhamos atendido até dezembro 148 famílias, foram agregadas mais 40, portanto já atendemos 188 famílias ao longo, desde o início da pandemia. Foram mais de 12 toneladas de alimentos distribuídos aqui pela nossa igreja, atendendo mais de 9, quase 10 bairros aqui da região, Jova Rural, Filhos da Terra, Fontales, Cachoeira, todos esses bairros ao nosso redor, aqui o bairro do Tucuruvi, nós atendemos até o bairro do Canindé, bairros aqui da Zona Norte, né, bairros que vivem, né, em extrema vulnerabilidade social, muitas famílias e famílias que nós aqui cadastramos e acompanhamos, né? Você sabe que o programa de assistência da nossa igreja atende as famílias por até 6 meses. Então são famílias que nós acompanhamos por esses 6 meses, e muitas delas, né? No ano passado nós tivemos tantos testemunhos lindos, né? De pessoas que tiveram portas abertas, portas de trabalho, o resgate, não é, da dignidade dessas pessoas, delas poderem depois contribuírem. Nós recebemos doações, não é, pastores, de famílias que foram assistidas e que depois de serem abençoadas, terem tido portas abertas, trouxeram a sua contribuição aqui para a igreja para abençoar outras famílias. Esse é um ciclo virtuoso, e eu louvo a Deus pela tua vida que tem contribuído, tantos irmãos que têm cooperado, né? Seja através de recurso financeiro, trazendo a doação em alimentos. Aliás, domingo que vem nós temos Santa Ceia, é a última parte também dessa mensagem que eu estou pregando, essa série acerca do Apocalipse. Eu termino na semana que vem, e todo o culto de Santa Ceia é o culto das primícias. Então, se você puder se lembrar semana que vem de trazer a sua contribuição, você pode doar 1 quilo de alimento, se você puder, mas se você puder doar uma cesta completa ou mais de uma cesta, traga aqui para a igreja. Nós certamente iremos direcionar essa doação para pessoas, para famílias que realmente precisam da nossa ajuda. Amém? Mas é muito bom poder contar com você. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus que abençoe, né, toda a semeadura que for feita essa noite, toda a semente de fé que vai ser colocada no altar do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos reunidos, Pai, como igreja, reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de podermos contribuir, Senhor, semear na tua obra. Eu peço em nome de Jesus, Pai, abençoa
a vida deste teu filho e desta tua filha que tem compreendido este princípio e que tem em Deus colocado em teu altar a sua semente de fé, seja através da sua oferta, do seu dízimo. Deus, eu peço em nome de Jesus que a boa semente venha produzir a 30, 60, a 100 vezes mais, que o Senhor venha prosperar tudo que este meu irmão, esta minha irmã, Senhor, colocar as mãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Prospere-os, ó Deus, abençoe, Senhor, os seus celeiros, para a glória do teu nome, Senhor. Aquele também que aguarda, Senhor, Senhor, uma porta de emprego, aquele que aguarda, Senhor, uma decisão na justiça, aquele que aguarda, Senhor, uma indenização que talvez há anos, Senhor, está retida, Pai, num processo, talvez trabalhista, num processo judicial. Ó Deus, em nome de Jesus, aquele que talvez aguarda uma resposta, Senhor, da previdência, Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a realidade e a necessidade, Pai, de cada um dos teus filhos, e eu peço, Pai, surpreenda, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre os teus filhos, para supri-los, para prosperá-los, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus amados. Ferte com alegria no teu coração. Se você não puder fazer a tua contribuição hoje, ou talvez você não esteja em condição, não se constranja. Eu tenho certeza que Deus vai contemplar a intenção do teu coração, né? Mais do que a sua oferta, Deus contempla os motivos pelos quais você oferta. Então Deus conhece teu coração e Ele vai honrar as tuas motivações. Amém? Apocalipse, capítulo 1, verso 1 em diante. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Diga comigo, porque o tempo está próximo. Amém. Pai, nós lemos agora a tua bendita palavra, a tua santa palavra, e pedimos, Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Nós precisamos ouvir, Senhor, a tua voz. Precisamos, Deus, que o teu Espírito nos direcione, Senhor, acerca de tudo que o Senhor deseja tratar conosco. Por isso, Deus, leva o nosso coração, a nossa mente, cativa, Senhor, ao teu altar. E fala conosco, Senhor. Nós precisamos ser preenchidos pelo poder da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa trazer vida a tudo que lemos, a tudo que iremos ler esta noite. Para que a revelação que está no teu coração possa chegar ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Eu comecei essa série na última semana, dando uma introdução acerca do Apocalipse, acerca dos sinais do fim dos tempos. Talvez você que não ouviu na semana passada, você tenha a oportunidade de ouvi-la. Esta mensagem já está no nosso canal no YouTube. Mas só para você se recordar, né, eu usei o texto de Mateus 24, lá vai falar acerca de alguns sinais. Eu disse que dentro de Mateus 24 há duas perguntas e uma promessa, e eu falei sobre essas duas perguntas, essas duas questões que estão dentro de Mateus 24, que é um texto profético, é um texto que remete ao final dos tempos, e acerca desta promessa que lá também está incluída, e essas duas perguntas nos questionam ou trazem para nós alguns alertas, na verdade, né? A primeira pergunta é: quais são os sinais da sua vinda? A segunda pergunta é: em que tempo ocorrerá a sua vinda? E a promessa de Deus, que está lá dentro de Mateus 24, quando ele termina, se não me engano, no versículo 14, dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é uma promessa. Então, independente da sua linha teológica, independente da maneira como você foi ensinado acerca do Apocalipse, o mais importante de Mateus 24 está
está contido na promessa de Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, eu diria que as questões teológicas acerca do Apocalipse, elas são secundárias. Você pode talvez ter aprendido acerca da doutrina do Apocalipse ou da escatologia em igrejas que eram pós-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. A nossa igreja tem uma linha que é pré-tribulacionista, é sobre isso que eu vou explicar hoje e vou falar um pouco hoje, né? A visão teológica da nossa igreja, à luz da Bíblia, né? Você vai entender por que nós aderimos à visão pré-tribulacionista, e há outras igrejas que falam acerca do reino milenar ou do reinado milenar, o reinado de 1000 anos, que diz o texto, o livro do Apocalipse, e algumas linhas teológicas, elas são amilenares, elas não acreditam simplesmente no reinado milenar, entendem que o reinado milenar é algo alegórico na Bíblia, aquilo não é real, não vai ser real, e há outros que entendem que o reinado milenar, a igreja vai vir apenas quando terminar o reinado milenar, ou seja, elas são pós-milenares. A nossa igreja neste aspecto também tem uma diferença, porque nós somos pré-milenistas, porque entendemos que a igreja participa do reinado milenar, e o reinado milenar é literal. Mas não se preocupe, fique tranquilo, eu vou tentar explicar para você hoje e também no próximo domingo acerca dessas duas principais doutrinas do Apocalipse, e por que aderimos, né? Porque a nossa visão teológica, ela remete ao pré-tribulacionismo e ao pré-milenismo, não é? Mas eu diria que isso é secundário. Quero só enfatizar isso, que esta questão teológica ela é secundária, porque o que vale de verdade é a promessa que está lá em Mateus 24, porque se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Guarde isso no teu coração, porque isso é o que há de mais importante acerca do entendimento do Apocalipse, acerca dos sinais dos fins dos tempos, porque se Jesus voltar amanhã, ou voltar daqui 100 anos, se você permanecer firme, se você permanecer fiel, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, não importa qual é a sua linha teológica, importa é que você vai estar com Ele e vai viver eternamente diante dEle. Amém? Voltando aqui para o Apocalipse, nós lemos Apocalipse capítulo 1, acerca da revelação de Jesus Cristo, dada a João, apóstolo João. Vocês se lembram que grande parte dos apóstolos foram martirizados, foram mortos por causa da sua fé. João também, a história conta que ele teria sido jogado, né, num tacho de óleo quente, e eles jogaram João dentro deste tacho, na época em que o Império Romano, não é, estava perseguindo os cristãos. Você se lembra de Nero? Se você não assistiu ainda o filme de Paulo, recentemente foi lançado, eu recomendo que você o assista, né, a biografia de Paulo que foi lançada no cinema, está à disposição, né, depois assista, aí já deve estar nesses canais, nesses streams aí de vídeos, né? E lá você vai ver a influência de Nero, o imperador da época, um homem hostil ao evangelho, um homem mau, um homem que foi capaz de assassinar a própria mãe, não é? Um homem que se divertia com os cristãos quando colocava os cristãos na arena de Roma, e ele lotava as arenas, e colocavam os cristãos na arena e soltavam os leões, animais que ficavam às vezes um dia inteiro sem se alimentar, e ele jogava os cristãos na arena e os animais agrediam, matavam vivos os cristãos da arena, e aquilo era uma diversão para Nero, e ele se divertia com os cristãos, até um dia, num ataque de alucinação, ele mandou incendiar a sua própria cidade, ele incendiou Roma, né? Isso ficou na história como um ato, né, terrível de Nero, e ele responsabilizou esse incêndio, colocou na conta dos cristãos da época, dizendo que quem havia incendiado Roma, na verdade não foi ele, não foi as ordens que ele havia dado, mas quem havia feito aquilo foram os cristãos, e ele então pegou os cristãos, prendeu os cristãos de forma injusta, os acusando de ter feito
aquela barbaridade contra Roma, e você deve se lembrar que Roma era iluminada, os postes da cidade eram iluminadas com tochas humanas, eram cristãos que eram amarrados aos postes da cidade, e eles ateavam fogo nas pessoas, homens e mulheres de Deus, que eram mortos por causa da sua fé, por ordem deste imperador terrível, e ele foi sucedido por um imperador que foi pior do que ele, um homem chamado Domiciano. Domiciano foi o homem que ordenou a prisão e a morte de João. Este João que recebeu essas revelações do Apocalipse, foi ele que ordenou que João fosse morto e jogado. A história conta que ele seria jogado num tacho de azeite, de óleo quente, e milagrosamente Deus livrou João quando o imperador viu aquela cena, que aquele homem não morria, estando dentro de um tacho de óleo quente. Ele mandou tirar João daquele tacho e isolou ele na ilha de Patmos, e foi lá que João teve as revelações do livro do Apocalipse, num ato deste imperador que o prendeu, o isolou. A ilha de Patmos era usada para isolar os prisioneiros de Roma, eles não tinham como fugir daquela ilha, então eles eram mortos muitas vezes lá por animais que viviam na ilha, eram mortos pelo isolamento e pela tortura do isolamento. Muitos morriam até de fome, outros morriam tentando a travessia para fugir da ilha, e João ficou lá. E aquilo que era para ser as noites mais escuras, mais densas da vida de João, se tornou o lugar das maiores revelações que ele recebeu do Senhor. E essas revelações vieram até nós, porque um homem ousou crer na providência de Deus, nas suas noites mais escuras, no seu lugar de isolamento, no seu lugar de abatimento, no lugar onde ele não tinha qualquer esperança ao seu redor. Foi exatamente neste lugar que Deus manifestou a glória dele na vida do apóstolo João. Eu quero dizer isso para você que talvez esteja vivendo noites difíceis, talvez dias de isolamento, dias em que a tua alma está se sentindo tão abatida. Eu quero te dizer que é neste momento que Deus deseja revelar a você a glória dele. É neste exato momento que Deus pode manifestar as revelações mais lindas na sua vida, na sua história. A partir das suas noites mais escuras, Deus pode revelar a glória dele na tua vida, na tua casa. Acredite nisto. E acredite que Jesus, quando se revelou a João, lá na ilha de Patmos, a visão que João teve de Cristo, não foi de um Cristo angustiado, um Cristo desfigurado, não foi um Cristo humilhado na cruz, um Cristo ensanguentado, sufocado pela traição, pela afronta dos homens, entorpecido pelos pecados e pelas maldições dos homens. Acredite que o Cristo que foi revelado a João foi o Cristo da glória, o Cristo cujo rosto era como o sol ao meio-dia, os seus olhos como chama de fogo, a sua voz como de muitas águas, os seus cabelos como brancos como a branca lã, as suas vestes salpicadas de sangue, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi esse o Cristo que foi revelado a João. Não foi o Cristo morto, ensanguentado, traído, mas foi o Cristo ressurreto dentre os mortos, o Cristo que vive e que reina para sempre. Aleluia por isto. E ao longo da história no Apocalipse, você vai ver os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, Jesus quase recitando cartas que ele desejava endereçar à sua igreja. 3 capítulos, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse são exclusivamente destinados à igreja. Então João ele vai escrever estas cartas e endereçar a cada uma das igrejas que haviam na Ásia. Foram 7 cartas a 7 igrejas, mas na verdade ele estava escrevendo para todas as igrejas, para todos os tempos da igreja.
Eu diria que essas cartas, mais do que para a igreja, ela é endereçada a cada um de nós. Porque se você observar nas 7 cartas do Apocalipse, você vai ver a igreja de Filadélfia e Esmirna, que não receberam críticas, só elogios. E talvez você tenha vivido uma vida com Deus que mereça essa carta, mereça receber elogios de Deus, porque você tem sido zeloso ou zelosa em andar com o teu Deus, com o teu coração íntegro diante dele. E talvez você seja semelhante à igreja de Filadélfia e Esmirna. E glórias a Deus por isto. Mas talvez você se assemelhe mais a Laodiceia. Laodiceia era uma igreja que recebeu algumas advertências. Advertência por conta da sua mornidão, porque ela não era nem quente nem fria, era morna. A sua mornidão espiritual talvez tenha remetido ela a preocupações que Jesus tinha no coração. Por isso Jesus endereçou uma carta especificamente a uma igreja morna, uma igreja que estava vivendo tão longe dos propósitos de Deus. E talvez essa noite eu esteja falando com alguém que esteja vivendo assim, longe de Deus. O teu coração está frio, o teu coração está tão distante do Senhor. Mas Jesus escreveu esta carta porque Ele se importava com esta igreja, Ele se importa com você. Talvez eu esteja falando com alguém que tem algumas virtudes, mas vive às sombras do pecado. Estas igrejas receberam cartas também. Estas igrejas eram Pérgamo, Sardes e Tiatira. Eram igrejas virtuosas, mas de vez em quando flertavam com o pecado. Eram igrejas que tinham qualidades, mas gostavam de vez em quando de contaminar o coração com práticas que desagradavam o coração de Deus. E essa noite eu posso estar falando também com alguém que gosta de estar na presença de Deus, gosta de erguer as mãos para o Senhor, gosta daquilo que está escrito na Bíblia, mas talvez você constantemente tenha flertado com o pecado. Constantemente os seus olhos estão talvez dominados por aquilo que tem contaminado o teu coração. Talvez constantemente você tenha andado com pessoas, você tenha andado por caminhos que você sabe que vão te levar para longe de Deus. Jesus endereçou uma carta para as igrejas que também andavam assim, porque Ele se preocupa com você, Ele se importa com você. Ele te convoca esta noite, você voltar os seus olhos, o seu coração para Ele novamente. Ou talvez eu esteja falando aqui com alguém que represente a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa a igreja cujo amor se foi. Uma igreja que precisa voltar para o primeiro amor. Uma igreja que se perdeu no caminho. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja perdido. Você se abateu, se frustrou, talvez com pessoas, ou até mesmo com igrejas, que te feriram, que te causaram danos emocionais, espirituais. E até hoje isso abate o teu coração. Parece que tudo perdeu sentido para você. Éfeso era esta igreja, uma igreja que precisava voltar ao primeiro amor. O alerta de Jesus para essa igreja foi assim: lembra-te de onde caíste e volte a fazer as primeiras obras. O Senhor está chamando você a se lembrar de onde você caiu, aonde você caiu. Volte a fazer as primeiras obras. Volte os seus olhos para Deus. A vantagem, talvez você que esteja caído, você que já conheceu o Senhor, esteja longe dele, a vantagem que você tem é que talvez você já conheça o caminho de volta. E o que o Senhor está dizendo aqui para as 7 igrejas da Ásia é praticamente a mesma mensagem, dizendo: vocês conhecem o caminho de volta. Voltem para mim.
Observe onde vocês caíram e volte a fazer as primeiras obras. Que você volte ao primeiro amor novamente essa noite. Que o Espírito Santo venha aquecer o teu coração para você voltar ao primeiro amor novamente. O primeiro amor é Jesus. O primeiro e o único amor é Jesus. Ele amou você de tal maneira, diz a Bíblia, que Ele entregou, Deus entregou o seu único Filho por você. A Bíblia diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus para você. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 a 12. Diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Aleluia por isto. Que visão que João teve. Que visão. João foi muito privilegiado quando ele estava na ilha de Patmos. Quantas revelações profundas João recebeu naquele período que ele ficou isolado. Este texto de Apocalipse 5 nos mostra quando Jesus é coroado nos céus. Este é o momento em que Cristo é coroado. Jesus permite que João enxergue os 24 anciãos. Aqueles homens, eles se prostram diante do Cordeiro, diante de Jesus, tiram as suas coroas e começam a declarar: digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. E ele vai declarando: digno és de tomar o livro e abrir o selo, porque foste morto. Olha que canção que eles declararam para o nosso Senhor. O Cristo que havia acabado de ascender aos céus, estava sendo naquele momento entronizado nos céus, pela obra que ele havia consumado na terra. E os anciãos começam a declarar: digno é o Cordeiro de tomar o livro, abrir o selo, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, nação e povo, e nos constituíste reis e sacerdotes que reinarão para todo sempre. Aleluia, por meio do sangue dele. João privilegiado, ele teve o gostinho do céu naquele momento, porque um dia nós faremos o mesmo, iremos declarar que santo é o Senhor, digno de ser louvado, sabedoria, riqueza, honra, glória, ações de graças, poder estão diante dele. E João teve o privilégio de viver este momento nos céus, de forma única, privilegiada. E é algo que nós um dia vamos viver também. E tudo isso estava preparando para as revelações que viriam a João. E essas revelações viriam até nós, no dia de hoje, inclusive. Eu terminei a semana passada dizendo que a melhor notícia que nós temos para dar para este mundo atual é a notícia do arrebatamento, é a notícia da vinda de Jesus. Eu pude compartilhar aqui 2 textos que a Bíblia nos ensina acerca do arrebatamento, tanto na carta de Paulo aos Coríntios, como na carta de Paulo aos Tessalonicenses.
quando nós lemos acerca do arrebatamento, e você deve se lembrar desses dois textos, guardar esses dois textos em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, lá vai nos dizer acerca do arrebatamento, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 14 em diante, né, também vai nos dizer acerca deste dia. Nesse último texto de Paulo aos Tessalonicenses, a Bíblia diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo termina esse texto dizendo assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia, esta é a melhor notícia que podemos dar para este tempo. Mas depois do arrebatamento, o que vai acontecer? Depois que a igreja não estiver mais aqui, o que está por vir? Isso deveria nos preocupar mais do que esta pandemia. Porque quando a igreja não estiver mais na terra, nós vamos viver dias que não estamos certamente preparados para vivermos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 em diante, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui a Bíblia está falando sobre o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha o que Paulo está revelando à igreja de Tessalônica. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E eu quero que você marque este próximo versículo, que diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aleluia. Esse texto eu quero que você preste atenção no que diz este versículo específico, quando Paulo fala assim: e agora vós sabeis o que o detém. Detém a quem? O anticristo. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, há um tempo específico que vai dar início o governo do anticristo. Qual é este tempo? Nós não sabemos exatamente qual é este tempo, mas nós sabemos qual é o gatilho que faz com que este tempo seja iniciado. E está na sequência do texto quando a Bíblia diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E eu pergunto a você: quem é que resiste ao espírito do anticristo? Quem é que impede o governo do anticristo? Quem é que resiste ao início deste tempo, cujo governo estará nas mãos do anticristo? Pense comigo alguns segundos. Quem é? O principal alvo de resistência contra o governo do anticristo chama-se igreja. A igreja do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Portanto, a igreja
é quem retém, é quem contém o governo do anticristo. Quando aquele que for retirado da terra, entenda, o Espírito Santo, quando ele for retirado da terra, ele será retirado porque ele habita onde? Na igreja. Assim o arrebatamento está tirando a ação do Espírito Santo da terra. E a igreja saindo de cena, saindo da terra, automaticamente o governo do anticristo será iniciado. Pastor, mas por que alguns acreditam que a igreja vai passar pelo governo do anticristo, vai passar pela tribulação e pela grande tribulação? Sinceramente, eu tenho dificuldade de entender. Eu não sei porque algumas pessoas acreditam nisso, mas eu tenho argumentos contrários. O próprio Paulo, apóstolo, vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Ele diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Uai! Se Jesus vai nos livrar da ira futura, por que eu vou desejar passar por ela? Segunda resposta está também nesta carta, capítulo 5, verso 9 de 1 Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira. É como se Cristo lavasse, adornasse a sua noiva e depois jogasse ela num covil de lobos. Ele não comprou a igreja dele para ela ser martirizada no dia da ira, para ser martirizada durante a tribulação e a grande tribulação. Você vai saber o que vai acontecer nesses dias de tribulação e de grande tribulação, com a aparição dos 4 cavaleiros, com o derramamento das 7 taças, com a abertura dos 7 selos. Você vai entender o que vai acontecer sobre a terra, como a terra vai padecer, como a terra vai gemer de dor. Diante da tribulação e da grande tribulação, diante de um governo que vai perseguir aqueles que professam o nome do Senhor, a terra vai convulsionar, a Bíblia diz. Tamanha a dor, tamanha a opressão que ela vai estar vivendo nos dias de tribulação e grande tribulação. Mas eu quero te dar uma boa notícia: a igreja não vai estar mais aqui. Nós já vamos ter ascendido aos céus, arrebatados para sempre com Ele. E quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que ela vai passar pelo primeiro tribunal, que é o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é para você ser sentenciado, porque você já foi lavado e remido pelo sangue dele. O tribunal de Cristo vai dizer para você: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. Entra para o gozo do teu Senhor, o qual eu tenho reservado desde o início, desde a fundação dos tempos, para você. Aleluia por isto. A Bíblia chama este encontro de bodas do Cordeiro, porque no tribunal você vai receber o seu galardão. João 14 vai dizer: não se turbe o seu coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, mas agora eu vou para o meu Pai, e lá vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei para vocês, e quando eu voltar, eu os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Aleluia! Este vai ser o tribunal de Cristo, porque Ele vai dizer para você qual será o seu galardão, e depois do seu galardão, a Bíblia vai dizer em Apocalipse que as bodas do Cordeiro vão estar preparadas, e você vai se sentar à mesa com o Cordeiro. A noiva e o Cordeiro, a noiva e o noivo estarão para sempre reunidos. Aleluia por isto. Esta esperança que o Apocalipse nos dá.
Mas talvez você esteja me perguntando, pastor, mas e se isso não acontecer? Continue fiel ao seu Deus, persevere até o fim, e você vai ser salvo. Mas eu quero te dizer que isto vai acontecer. Porque a hora que começar o reinado do anticristo, Deus, por sua imensa misericórdia, Ele pode ainda salvar os homens. E Ele vai salvar. Mesmo diante da tribulação, mesmo diante da grande tribulação, acredite, Ele vai salvar pessoas ainda. A Bíblia vai dizer isso, que João teve uma visão de uma multidão de vestes brancas. E quando ele olha para esta multidão, ele volta novamente seus olhos para os 24 anciãos. E ele pergunta para aqueles homens, quem é aquela multidão? Quem são aquelas pessoas que estão vindo com vestes brancas? E um dos anciãos se aproxima de João, a Bíblia diz. E ele vai dizer para João, João, estes são os que procedem de toda tribo, de toda língua, de toda nação, cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, e eles procedem da grande tribulação. Aleluia! Porque a misericórdia de Deus ainda vai estar disponível aos homens, mesmo diante do caos, mesmo diante da calamidade, Deus vai continuar se manifestando aos homens no meio do caos. E Deus vai usar 3 instrumentos poderosos, já que a igreja não vai mais estar aqui na terra. Como é que Deus vai salvar as pessoas? Deus tem 3 instrumentos valiosos que Ele revela no Apocalipse, que Ele vai se utilizar para resgatar os homens, para resgatar as pessoas. Mas antes de eu falar desses 3 instrumentos que Deus vai usar para salvar as pessoas, eu quero dividir com você um alerta que vai acontecer logo depois do arrebatamento, e vai ter a ver com um desses instrumentos que Deus vai utilizar no final dos tempos, que Deus vai utilizar especialmente no período de tribulação e grande tribulação. Mas este sinal é um alerta aos judeus, ao povo judeu. O povo judeu que aguarda o Messias até o dia de hoje. O povo judeu que desprezou o caráter, o ministério messiânico do nosso Salvador. Graças a Deus que neste último tempo, esses últimos tempos, a nação de Israel tem sido despertada e muitos judeus têm se convertido ao Senhor. Eu falei no último domingo que este seria um dos sinais do final dos tempos. O sinal que a figueira está florescendo. O sinal que a figueira vai frutificar. Isso aconteceu em 1948. A figueira na Bíblia simboliza a nação de Israel. E ela foi reconstituída como nação agora em 1948. E um programa de governo está levando muitos judeus de volta a Jerusalém, de volta à sua terra natal. E este é um sinal do florescimento da nação de Israel. É um sinal profético, um cumprimento profético que está acontecendo nos nossos dias, diante dos nossos olhos. Mas há um alerta perigoso que eu quero alertar e mostrar aqui para você, que está lá no livro de Zacarias, capítulo 12. Abra comigo lá em Zacarias capítulo 12. Eu chamo este alerta do pranto dos judeus. O pranto dos judeus é um alerta pós-arrebatamento. E eu diria que pré-tribulação. Este sinal profético de Zacarias 12 vai nos mostrar exatamente isto. Olha o que diz esse texto. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. A quem transpassaram. E prantearão sobre ele,
como quem pranteia pelo Filho unigênito. Grifa isso na sua Bíblia, Filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como pranto em Hadad e Rimon no vale do Meguido. Olha o que Isaías está nos revelando. Quando os judeus se derem conta que todos os sinais proféticos, declarados por Daniel, declarados por Jeremias, declarados por Ezequiel, estão sendo cumpridos, um após outro, eles vão se dar conta, no início do governo do anticristo, no início do período de tribulação, após o arrebatamento da igreja, que todos os sinais que se cumpriram eram posteriores à vinda do Messias. Isso significa que eles vão se dar conta que eles transpassaram o Messias, que foram eles que crucificaram o Filho de Deus. Eles vão se dar conta que Jesus era o Messias esperado. A Bíblia vai dizer que em Jerusalém um pranto será ouvido. Eles vão prantear como se pranteia pelo Filho unigênito. Chorarão amargamente como se chora pelo primogênito. Israel vai chorar, porque vão se dar conta que eles transpassaram o Filho de Deus. Isso vai ser, num primeiro momento, motivo de tristeza. Mas num segundo momento, a Bíblia diz que Deus vai levantar 12.000 de cada tribo de Israel. Aleluia por isso. 144.000 serão levantados, 12.000 de cada tribo de Israel, que irão reconhecer a Cristo como Senhor e Messias, e eles espalharão esta boa notícia pelo mundo, ao custo da sua própria vida. Alguns deles morrerão pela pregação, pela perseguição do anticristo, pela perseguição do falso profeta, pela astúcia do dragão, pela trindade maligna que vai se mover para combater todo o foco do evangelho. Mas estes 144.000 serão erguidos pelo Senhor para declarar que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa salvação. Aleluia por isto. Mas o pranto dos judeus vai despertar um avivamento no meio da tribulação. Aleluia. E por falar em Daniel, esse vai ser o último texto que eu vou ler aqui por causa do nosso horário. Abra comigo em Daniel capítulo 9. Olha que profecia tremenda. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. Se você nunca ouviu falar das 70 semanas de Daniel, hoje você vai conhecer qual é o simbolismo profético deste texto. Daniel capítulo 9, a partir do verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, aleluia, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. E então estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma
semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aleluia. Eu vou tentar resumir rapidamente o que é esta profecia. Aqui Daniel está dizendo acerca de 70 semanas. Cada semana, 7 dias. Cada dia na visão profética representa um ano. Portanto, ele está falando em 70 semanas. 70 semanas vezes 7, 490 dias, ou seja, 490 anos na visão profética. Quando ele diz aqui que está determinado 7 semanas e 62 semanas a partir da ordem para edificar Jerusalém, este tempo era o tempo em que Neemias estava voltando para Jerusalém, quando Jerusalém estava destruída, e ele recebeu a ordem lá do Império Medo-Persa para reconstruir Jerusalém. A partir daquela ordem, daquele decreto da Pérsia para reconstruir Jerusalém, estava ativado o relógio profético. A parte interessante é que deste momento em que é ativado o relógio profético, quando Neemias leva uma equipe para reconstruir Jerusalém, até que Jesus entre de forma triunfal em Jerusalém, em cima de um jumentinho, como eu mencionei na semana passada, passaram-se exatos 483 anos. Ou seja, foi cumpridas 69 semanas da visão de Daniel. Quantas semanas haviam na visão de Daniel? 70. Das 70, 69 estavam cumpridas quando Cristo entrou em Jerusalém. E esta visão estava determinada, segundo a Daniel estava dizendo, para que o pecado fosse expiado, para que a iniquidade fosse extinta, para que a justiça eterna e a visão e a profecia fosse selada e o Santíssimo fosse ungido. E tudo isto aconteceu quando Cristo está entrando em Jerusalém e ele é aclamado o Rei de Israel, e todos declaram: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. As pessoas não sabiam, mas elas estavam declarando a visão profética de Daniel, que o cordeiro estava entrando na cidade, não mais como um cordeirinho, mas como um rei da nação, como aquele que tira o pecado do mundo. E a 69ª semana de Daniel é cumprida integralmente. E aí você me pergunta: mas falta uma semana, por que ela não foi cumprida ainda? Não eram 70 semanas? 69, ela está incompleta, a visão está incompleta, a profecia está inacabada. Eu já disse a você na semana passada que há 2.500 profecias na Bíblia, sendo que mais de 2.000 profecias já foram integralmente cumpridas. E aquelas que faltam não é porque falharam, é porque ainda irão se cumprir. Quando Cristo termina sua obra, o relógio é pausado. E quem diz isso é o próprio Daniel. E ele vai dizer que depois de cumprida a primeira semana, as primeiras 7 semanas, e depois 62 semanas, olha o que ele vai dizer aqui no versículo 27. E ele firmará uma aliança com muitos. Por quantas? Por uma semana. Daniel já não está falando aqui do Messias, já não está falando da reconstrução do templo. Aqui Daniel está falando daquele que vai trazer assolação, daquele que vai impor assolações sobre a terra. E ele está dizendo, ele vai fazer uma aliança por uma semana. Uma semana tem 7 dias.
Ou seja, na visão profética, 7 anos. 7 anos é o tempo exato de duração da tribulação e da grande tribulação. Os 3 anos e meio iniciais da tribulação, chamados de tribulação, é o tempo do início do governo do anticristo. Este acordo que ele vai fazer é especialmente entre judeus e árabes. Ele vai conseguir selar um acordo de paz entre árabes e judeus. Uma briga de milênios vai ser resolvida pelo comando e por ordem, pelo intermédio do anticristo. Ele vai selar um acordo de paz que vai durar 7 anos. Esse acordo de paz vai fazer com que eles vivam como irmãos, vai permitir que o templo em Jerusalém de Israel seja reconstruído. Se não for um acordo de paz, nunca isso iria acontecer. Até hoje os judeus vão até os muros, o que sobrou dos muros do templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Eles vão até hoje lá, os muros chamados Muro das Lamentações, e lá eles choram, porque o templo foi destruído. O anticristo vai ter a capacidade de selar um acordo de paz e autorizar que o templo seja reconstruído no mesmo lugar. E os judeus vão ficar muito satisfeitos com isso. Eles vão venerar, vão adorar esta nova liderança, que além deste acordo de paz, ele vai resolver muitos problemas globais que vão estar existindo. A terra vai estar assolada e ele vai estar resolvendo problemas de migrações, problemas de pestes, problemas de fome, de doenças. Ele vai ser uma unanimidade, os governos vão venerar essa autoridade, porque afinal de contas ele está trazendo bem-estar, ele está trazendo prosperidade, ele está trazendo boas relações para os povos. As pessoas vão venerar esta liderança. Mas a Bíblia diz que na metade deste acordo, ou seja, quando completar 3 anos e meio deste acordo, ele vai quebrar este acordo de paz. Ele vai entrar no templo em Jerusalém. E ele vai reivindicar a adoração a ele. E aquele que não adorá-lo, aquele que não tiver a sua marca cravada nas suas mãos ou na sua testa, aquele que não venerar o seu governo, será morto. Mas isso tudo vai vir acompanhado de um juízo de Deus, de um juízo que vai vir sobre a terra, para que as pessoas possam voltar os seus olhos para Deus novamente. Que esse alerta de Daniel seja um alerta para usarmos para as pessoas que não conhecem ao Senhor ainda, porque esses dias vão ser dias que ninguém vai desejar viver, serão dias que ninguém vai querer compartilhar na terra. Junto com o governo do anticristo, você vai ver que o reino das trevas ele é muito criativo, não é? Da mesma forma que nós conhecemos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o reino das trevas vai governar a terra também com uma trindade: a besta, o falso profeta e o anticristo. A trindade maligna vai se movimentar na terra para enganar os homens, para destruir os homens. Mas existe também uma outra figura que vai ilustrar a igreja neste tempo. A Bíblia chama de Grande Babilônia, ou a grande prostituta. Será a religião. A religião não vai acabar. Por isso que a religião é um veneno para os nossos dias. A religião vai continuar existindo. A grande prostituta vai ser um sincretismo, uma mistura de muitas crenças que vão venerar o anticristo, que vão ser regidas pelo anticristo. Ela vai ter poder, ela vai ser influente, ela vai ser próspera, mas ela vai apontar para o anticristo e não para Cristo. Esta igreja do Apocalipse, chamada de grande prostituta, ela vai levar muita gente para o abismo. Que você possa conhecer a Cristo pessoalmente, que mais do que você viver uma experiência religiosa, o teu desejo legítimo seja conhecer a Cristo como Senhor da sua vida, como Senhor da tua história,
como teu único e suficiente Salvador. Porque só Ele pode levar você a viver eternamente em sua presença, livre do pecado, livre da condenação deste mundo, livre do juízo que está por vir sobre este mundo. Que Deus te livre disto, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? E eu termino aqui esta palavra dizendo para você aquilo que está lá no finalzinho do livro do Apocalipse. Se você puder abrir comigo, Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 1. A Bíblia nos traz aqui uma promessa. Esta promessa não pode sair dos teus olhos, do teu coração. Isso é uma realidade para você. Eu estava falando agora há pouco que Deus, mesmo diante do caos, mesmo diante de um governo que virá para assolar, para destruir as pessoas, para levar as pessoas para o abismo, Ele usaria seus meios para salvar as pessoas. E o primeiro meio eu já mencionei, que seria a conversão dos judeus. Os judeus testemunhando publicamente que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Messias. E Deus vai usar ainda dois instrumentos. A Bíblia nos aponta no livro do Apocalipse acerca de duas testemunhas. Alguns historiadores dizem que essas duas testemunhas seriam homens como Elias e Moisés, homens que não morreram. Eles foram arrebatados aos céus e que provavelmente voltariam neste tempo de tribulação e grande tribulação para pregar, para levar as pessoas a Cristo. Talvez sejam Elias e Moisés, talvez sejam homens como foram Elias e Moisés. É uma versão que eu gosto mais. E esses dois homens irão levar as pessoas a Cristo, irão testemunhar acerca de Jesus por toda a terra, sem medo da morte, até que um dia eles vão ser mortos publicamente. A Bíblia diz que eles vão ser mortos, o anticristo irá expor publicamente essas duas testemunhas, e eles vão morrer aos olhos de toda a terra. Serão expostos, humilhados, por terem testemunhado da sua fé. Mas a Bíblia vai dizer que 3 dias e meio, 3 dias e meio depois da morte destes homens, eles vão ressuscitar aos olhos de todos. A terra vai olhar aquele acontecimento e vai se render ao Senhor, porque eles serão também arrebatados novamente nos ares. E Deus os levará para Ele a luz aos olhos de todas as pessoas. E a terceira forma como Deus vai continuar agindo neste período de tribulação e grande tribulação serão os anjos. A Bíblia diz que os anjos serão enviados para a terra para anunciar as boas novas. Essa é uma prerrogativa hoje da igreja. Os anjos hoje são espíritos ministradores a serviço da igreja. Mas no período de tribulação e grande tribulação, eles estarão a serviço do reino de Deus, pregando, testemunhando acerca do Evangelho. E Deus vai levar muitas pessoas para os céus. Deus vai levar muitas pessoas a ter uma experiência profunda com Ele. E esta promessa é tanto para estas pessoas que viverão esses dias de tribulação e de grande tribulação. Mas essa promessa é para você se apropriar dela hoje. Não espere amanhã. Não espere o dia do caos. Não espere a calamidade bater na tua porta. Volte os teus olhos, o teu coração para Ele hoje. Apocalipse 22, a partir do verso 1, diz assim: E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura, para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto,
e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Será que este é o seu desejo essa noite? Guardar as profecias deste livro. Talvez essa noite eu esteja falando com alguém que está tão longe de Deus, que tem vivido dias tão difíceis, mas você percebe que o teu coração está tão distante do Senhor. Essa noite Ele está chamando você de volta para Ele. E eu quero convidar você a fazer uma oração neste momento. Uma oração onde você possa convidá-lo a entrar na tua história, a fazer parte da tua vida, a viver a partir deste momento uma nova experiência, um novo tempo que pode ser inaugurado hoje. Deus não quer que você viva nesses dias de calamidade. Deus não quer que você viva em dias de caos. Deus quer te dar o privilégio de você andar com Ele a partir de hoje e por toda a eternidade. A sombra debaixo da sua segurança, do seu refrigério, da sua paz. Se você deseja isto, coloque a mão sobre o seu coração. Declare comigo essa noite: Senhor, eu abro o meu coração e o convido para entrar na minha vida, na minha história. Eu me arrependo dos meus pecados. Me liberta, Senhor, do meu passado, de tudo aquilo que entristeceu o teu coração. Livra-me, limpa-me, que o Senhor venha cobrir o meu coração com o teu sangue. Eu quero ser uma nova pessoa e viver um novo tempo em tua presença. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei o lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, pra sua glória com ele morar. Ele vem, não há tristeza, não há temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digo ao Cordeiro que se entregou. Ele vem,
receber louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, no piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não há tristeza, não há temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, O nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, declare. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele veio nos buscar. Declare mais uma vez. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Sim, sim, sim. Sim, Ele está voltando. E Ele está voltando para resgatar a sua igreja. Ele está voltando para resgatar você. Você não deve temer o amanhã. O amanhã está no controle do nosso Deus. A Bíblia diz que na sua segunda vinda, quando Ele voltar com a sua igreja, para inaugurar o reinado milenar, o milênio,
A Bíblia diz que Ele destruirá o mal com o sopro da sua boca. Ele destruirá o mal com o sopro da sua boca. Essa noite Deus está soprando sobre a tua vida, e eu declaro que todo o mal está sendo aniquilado essa noite. Deus está soprando sobre a sua vida, e Deus está destruindo todo o mal que há sobre a tua casa. Eu quero profetizar, Eti, que Deus está soprando sobre os pulmões, sobre a vida do nosso irmão Geraldo essa noite. E o poder de ressurreição e vida está visitando o nosso irmão esta noite, em nome de Jesus. O sopro do Senhor está aniquilando todo o mal essa noite. Se você está enfermo na tua casa, eu declaro que o sopro do Senhor está despedaçando todo o jugo esta noite. Toda doença é destruída pelo sopro do Senhor que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Este é o nosso Deus, o nosso Deus. Ele está coroado de glória, de força, poder, majestade. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Nós sabemos em quem nós temos crido. Creia que o Senhor fará infinitamente mais, além de tudo aquilo que você pediu, além daquilo que você pensou, pelo poder que Ele está liberando essa noite sobre a tua vida. Você acredita nisto? Esta semana Deus vai te surpreender. Esta semana Deus vai abrir portas que você vai testemunhar para a glória dEle. Mas deixa eu dizer algo para você que é urgente para este tempo. Por favor, pessoas que você conhece, pessoas do seu trabalho, da sua família, que estão longe de Deus, compartilhe esta palavra com esta pessoa. Leve esperança a este coração, por mais duro que seja este coração. O Espírito Santo vai se encarregar de tornar este coração de pedra num coração de carne. É o Espírito de Deus que vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O teu trabalho, o meu trabalho, é pregar, é semear as boas novas. A Bíblia diz que uns plantam e outros regam, e Deus é quem vai dar o crescimento. Então faça o seu papel, seja um semeador, uma semeadora da palavra dEle, aonde quer que você esteja, onde quer que Deus tenha te colocado, seja um instrumento dEle naquele lugar, em nome de Jesus, amém? Que você tenha uma semana cheia de vitória, cheia da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Ergue as suas mãos. Te louvamos, Senhor, por esta noite. Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos pela Tua revelação. Deus, guarda os Teus filhos. Guarda cada família, Pai, debaixo das Tuas poderosas mãos. Livra, Senhor, livre-as, ó Deus, de toda praga, de toda doença, de toda calamidade. E que a Tua bênção reine sobre este lar. Que a glória da Tua presença resplandeça sobre esta família, sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E que o amor do Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Espírito Santo se multiplique sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Deus abençoe você, a tua casa, a tua semana, em nome de Jesus. Deus abençoe.